Olá, estamos aqui mais uma vez no canal Influengenharia, com um tema legal para você: combate a incêndio e pânico, noções até AVCB. E é interessante a gente abordar esse tema, porque no conceito prevencionista de população ainda somos muito ignorantes de uma maneira geral, a população é muito leiga em relação ao tema, se faz muitas coisas erradas em relação ao que é o fogo, o que é um incêndio, ignorante aqui no sentido de desconhecimento mesmo, não é nada ofensivo. Eu mesmo sou ignorante em tantas coisas, e a gente é ignorante em várias coisas da vida. E mesmo naquelas temáticas que a gente domina, a gente tem muito que aprender. Então, falar de combate a incêndio é uma questão que deve ser cultural, tem que ser de berço, tem que ser de escola, tem que ser da vida, porque a gente nunca sabe quando vai lidar com os princípios de incêndio que podem virar um incêndio e saber o que fazer antes de chamar o corpo de bombeiros. Para isso, a importância do auto de vistoria do corpo de bombeiros se faz necessária. A gente aqui não vai adentrar na profundidade do que caberia uma consultoria, uma assessoria, mas vamos provocar o assunto. Antes de mais nada, me chamo Manuel Trajano Lau de Andrade, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou formado pela UFBA em Engenharia Civil há 25 anos, 22 como segurança do trabalho, e fui agraciado, abençoado por Deus, por ter atuado na caminhada aí na área de construção civil, paisagismo e áreas verdes, minha formação em indústria, engenharia de segurança também é conhecida como engenharia industrial, engenharia laboral, engenharia ocupacional, e a gente está sempre, falo a gente porque não estou sozinho, estou com colegas, parceiros, uma network aí muito rica, que quando eu não posso resolver, eu faço junto, passo para eles. O importante é atender às necessidades do cliente, do consumidor, da sociedade. E aí a gente se coloca à disposição para projetos de combate a incêndio e pânico. Sempre eu gosto de colocar esse nome pânico, porque às vezes a questão do descontrole, a desorganização pode trazer mais problemas do que o acidente em si. Atuo com laudos de periculosidade e salubridade, LTCAT, treinamentos, cursos, consultoria, assessoria. Tenho formação em gestão esportiva e SST, na parte de inspeção predial também, perícia. Sou associado IBAP Bahia. Minhas redes sociais estão aí, no X, no Instagram. E se você gostou deste canal, desse espaço, do material, dessa moral, dê um incentivo aí, um momento buscando recolocação no mercado, mas independente disso, atuo como autônomo, estou sempre aí para cima e para baixo no deslocamento, agregando valor à engenharia, no crescimento, e aí fica a seu critério, se for merecedor, um Pix de qualquer valor aí para a chave influengenharia@gmail.com em meu nome. Não se esqueça de ativar o sininho aí, se inscrever, dar o like, compartilhar, divulgue. É bom para o nosso engajamento e nossa motivação para continuar fazendo esse modesto trabalho. Tem muitos materiais aí, muita gente boa, fazendo materiais muito legais, ligados à saúde e segurança. O nosso diferencial aqui, porque enquanto equipe, e aqueles que me ajudam, me auxiliam, por isso que eu falo muitas vezes a gente, nós, é porque tentamos contribuir de uma linguagem fácil, dinâmica e atraente. Antes de falar de incêndio, temos que falar de fogo. Para não falar de fogo antes, temos que lembrar os primórdios até hoje em dia, a questão do homem lá atrás, primitivo. Essa matéria já tem um tempinho já, coisa de 15, 20 anos. Saiu na matéria, o que é 10, 15, 20 anos? Dentro de 400 mil anos atrás, que o homem descobriu o fogo para se alimentar, para caçar, para se defender, ali, aquela velha história do galho seco, da pedra, do atrito. E o homem descobriu o fogo, porque o fogo já existia no universo. O fogo já existe no Sol, nas estrelas. O Sol é uma estrela, né? Está, aliás, na natureza do universo. E o homem, de repente, descobriu aquilo ali, que ele podia trazer algum benefício.
E aí tem uma matéria aí, cientistas descobrem que os seres humanos controlaram o fogo há apenas 400 mil anos. Olha que a matéria usa a palavra controlaram, porque o fogo existia, a própria Terra no seu núcleo tem fogo, tem rocha derretida, o magma, que aí não se lembra da época de colégio, hein? Rochas metamórficas, sedimentares e magmáticas. E a gente só vê elas quando são expelidas pelos vulcões. E como é a ciência desse fogo? Aí tem uma tirinha, a geração de hoje aí tão virtual, eletrônica, não sei o que é tirinha. Tirinha é essa sequência de quadrinhos aí que passa uma mensagem. A evolução disso aí passa para histórias em quadrinhos, né? Aí vem lá, Prometeus, Prometeus, fogo. Aí fala, oh. Aí todo mundo aproveitou para brincar com fogo na sombra. Então, inicialmente falando, o fogo ele é feito a partir desse tripé aí, dessa tríade: ar, calor e combustível. Aí alguém vai dizer, não, eu sei que tem a fonte de ignição. Isso aqui é um conceito básico do básico do básico. Quando se entende ar, leia-se aí hoje em dia oxigênio, o calor, a fonte de ignição, e o combustível propriamente dito, que a gente sabe que é um combustível que é inflamável, porque nem todo combustível é inflamável, e mais todo inflamável você pode dizer que é um combustível, porque proporciona a combustão, que é a queima, isso gera o fogo. Calma, a gente vai falar daqui a pouco aí, não pode esquecer o tetraedro. Por que o tetraedro? O tetraedro é que deixa de ser uma pirâmide, porque aqui a figura tem que ser vista em 3D e não triângulo, e sim um tetraedro, porque você tem a reação em cadeia, e a partir do que é gerado nessa queima, pode provocar outras microcombustões que vão levando a um incêndio cada vez maior. Então, o fogo é o ponto de partida de tudo, é a liberação exotérmica de uma determinada reação de uma substância com outra, seja ela líquido com sólido, líquido com líquido, sólido com sólido, sólido com gás, líquido com gás, e gera esse fenômeno. O fogo é incêndio? Não. O fogo é aquilo que você vê ali, aquele ponto de partida. Pode ser espontâneo ou provocado. O incêndio já é algo que está desencadeado e vai começar a se espalhar. E aí você tem o conceito de princípio de incêndio ou incêndio propriamente dito. Então, a gente falar de fogo é o ponto de partida. Eu estou lá numa fogueira do São João. Eu posso dizer que ali tem um incêndio? Não, eu tenho um fogo, eu tenho uma chama, eu tenho uma vela, que ela é acesa. Muita gente fala assim, eu vou ligar a vela. Não se usa o termo ligar a vela, se usa o termo acender a vela no pavio. Por que, que a fogueira do São João, muito comum aqui no Nordeste, e a vela tem lá um fogo, mas eu não posso chamar de incêndio? Porque está sob controle. Quando está sob controle, eu não preciso apagá-la. Eu não preciso usar um extintor, eu não preciso jogar água nela, porque ela não vai evoluir dali para nenhuma parte. Ela está naquele. E essa relação. Vamos pegar a chama de uma vela. A coisa mais básica de uma chama de vela não existe. A chama de vela, as cores de uma chama de vela, o azulzinho ali, a parte vermelhinha, amarelinha, é o contato do agente, a fonte de ignição, que você usa um fósforo, em contato com o pavio, que é o combustível, e o contato com o comburente, que é o ar que está em torno ali. Entre o pavio e o ar que está em. Por que eu falo o ar, não estou falando oxigênio? Porque o ar é composto do oxigênio, do nitrogênio e outros gases. Mas quem provoca aquilo ali é o oxigênio. Então, aquela diferença de cores ali, da liberação de energia, do calor, da chama, da temperatura, tudo isso faz parte daquela reação e vai desgastando, consumindo aquele pavio.
E da consequência do contato do pavio com a vela em si, vem o que a gente chama do sebo. Vai derretendo ali, ficando molinho até chegar ao limite. O sebo endurecido saiu para sustentar a vela. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar os modos, os métodos, as técnicas de ceifar, apagar o fogo. Se essa vela tombar em um papel, madeira seca, né? Porque o molhado já dificulta, mas a depender da quantidade pode ter o fenômeno descontrolado, você vai ter um incêndio, o que é o descontrole. E aí já requer níveis de ação maiores. Porque quando começa ali pouquinho, você tem o princípio. O princípio é aquele iniciozinho do descontrole, que é o incêndio. Se você usar o extintor, abafar, molhar, dependendo do agente que esteja envolvido, você tem a extinção do incêndio. E os diversos usos do fogo na humanidade? A própria vela, decoração, meditação, sempre com controle de segurança distante de qualquer outra coisa, cuidado com as mãos. Uma coisa boa, hoje eu estou aqui na quinta-feira, ainda não sextou, mas sempre que a gente vê essa figura aí, com todo respeito aos veganos, vegetarianos, mas eu não sou vegano, não sou vegetariano, mas vê uma carninha dessa aí na brasa, mas também é usado para o mal. Armas de fogo, queima, a liberação, o calor que é liberado no disparo, a pólvora que proporciona a velocidade do projétil, manifestações, protestos, vandalismo envolvendo ônibus. O fogo é usado para o bem, é usado para o mal. E o fogo vira incêndio. Tantas coisas, a gente podia enumerar várias coisas aqui envolvendo o fogo e incêndio. Mas vamos lá. A base da segurança do trabalho chama para a norma regulamentadora 23, conhecida como NR 23. Ela tem esse nome, proteção contra incêndio, até hoje. Está lá no pacote, sujeita a revisões periodicamente, provocadas, induzidas por outras mudanças tecnológicas, novos conhecimentos. Mas sempre fala incêndio. Eu, particularmente, gosto de falar incêndio e pânico, que é o descontrole populacional, e muitas vezes pode até matar mais do que o próprio incêndio. Então, ela contempla as questões de incêndio e pânico. Lembrando que as classes de incêndio são basicamente essas daí. A, B, C, D e K. A, aparas de papel madeira, é aquilo que deixa resíduo. Você pode apagar com água. Os líquidos inflamáveis queimam principalmente na superfície. Petróleo que vazou no mar, simplesmente óleo. O que é o petróleo? É o óleo da pedra, óleo do reservatório. Você tem gasolina, álcool. Há uma diferença muito grande aí entre o álcool líquido e o álcool gel. O álcool líquido é muito mais perigoso, porque se trata de um líquido, aí tem que lembrar das propriedades físicas das matérias, sólido, líquido e gasoso. O álcool gel também pode ser perigoso? Pode, e continua sendo inflamável, mas ele é menos perigoso do que líquido, que pode se espalhar mais facilmente. Usa os equipamentos elétricos, energizados ou não. Por que energizados ou não? Porque quando ele não está, ele tem eletricidade estática. E molhando, acaba acontecendo curto-circuito. Aí, lembrando esse conceito de resistência zero, a resistência é uma característica que dificulta a passagem dos elétrons. Quando eu tenho água, essa resistência é anulada. Se é anulada, a condutibilidade e a passagem dos elétrons se torna total. Materiais combustíveis especiais, incluindo os pirofosfóricos, os pirotécnicos, você tem lá os materiais combustíveis e requer um tipo de combate com um agente especial. O óleo de gordura, que é o agente K. Claro que quando a gente fala que usar o agente K, a gente está falando em ambiente industrial, ambiente de serviço, mas se acontecer em casa, Trajano,
Tem técnicas que a gente não vai se aprofundar aqui agora, mas fica a dica aí de procurar a técnica do abafamento com um pano umedecido, uma técnica apropriada ensinada pelo Corpo de Bombeiros para não expor. Não jogue água em superfície de óleo quente, água quente, por causa do choque térmico, e pode ter uma projeção de vapores em alta temperatura para sua mão e seu rosto, principalmente. Então, a questão de incêndio e pânico, ela chama a atenção para isso aqui. Ó. A proteção é o conjunto, não apenas um EPC. Por que a gente fala EPC? Equipamento de proteção coletiva. A gente está se referindo aqui ao extintor de incêndio. Sabe que você já teve a experiência de pegar o extintor de incêndio? De que tamanho? Pequenininho? Sabe como pegá-lo? Cabe treinamento para isso, né? E a gente faz. Eu, parceiros ou sozinho, eu faço esse treinamento. A proteção, o uso de saber carregar, a postura ergonômica para não forçar a coluna, mesmo pequenininho. E dependendo daí, tem idade para isso, Trajano? Não, não tem idade. Então, uma criança de 10, 11 anos pode fazer, um pré-adolescente pode aprender. É cultural na Europa, Estados Unidos, Japão, desde cedo as crianças terem contato com inteligência, sabedoria, o que pegar um extintor de incêndio. Se elas tiverem condição, passa para um menino maior, menina maior que saiba fazer. Os agentes de extinção básicos especiais são definidos em classes de incêndio, que são essas daí, A, B, C, D. Então, de acordo com a classe de incêndio, eu vou ter o agente apropriado. Também existe o conceito também aí das normas técnicas brasileiras, da ABNT, extintores, chuveiros automáticos, sprinklers, hidrantes, mangotinhos, tem todo um contexto aí de corpo bombeiro, o que é um hidrante, o que é um esguicho, o esguicho é aquela parte da ponta da mangueira que dá o direcionamento. Quem nunca brincou de mangueira no quintal e apertou a mangueira assim com a mão, girou para o jato sair mais forte, mais fino, o conceito de vazão, se ele sai mais forte, você apertando a saída, ou folga mais, a vazão é a mesma, o fluxo de água por segundo é o mesmo, mas a quantidade de água que sai, você sai com mais energia, sai com mais força, sai mais concentrado. Eu quero uma pulverização, um espalhamento em forma de nuvem, em forma de coroa. Essas técnicas aí, o Corpo de Bombeiros aplica muito, os brigadistas, quando participam dos treinamentos de brigada, tem 3 níveis, né? Brigadista 1, 2 e 3, aqui em Salvador, na região metropolitana tem o chamado CTA, que é o Centro de Treinamento, que fica ali na Parafuso, perto de Camaçari. As inspeções visuais, as técnicas do estabelecimento são muito importantes. A sinalização vertical e horizontal, estética dos empreendimentos, isso é uma briga, um dilema que tem muito isso, né? A cultura da verificação, a arquitetura, a decoração, as cores padronizadas da sinalização da NR26 são cores que chamam a atenção para o cérebro para algum determinado efeito, não são cores escolhidas aleatoriamente. Então, por que o bombeiro, em qualquer língua do mundo, ele é vermelho? Por que ele é vermelho, não é rosa nem abóbora? Porque são outras finalidades que tem. Então, o despertar de emergência no cérebro está ligado ao vermelho, dentre outras coisas aí de cromoterapia, né, para quem gosta do assunto. Mas todas as cores são analisadas no tom adequado, na pintura adequada, tem código para isso. Sinalização vertical quer dizer de parede, horizontal quer dizer do piso. E a gente vê muitos estabelecimentos como shoppings aí fora do padrão, botando extintores de incêndio vermelhos em caixas prateadas, muitas vezes de outras cores, para agradar a estética. Mas, infelizmente, não é ele que vai detonar sua estética por causa de uma necessidade que chama a atenção do inconsciente coletivo individual. Então, a pessoa já sabe de longe onde é que tem um extintor. Os projetos de execução, aí entra a engenharia de segurança do trabalho, é o responsável por isso, que tem que ter um ART registrado, habilitado no CREA, no sistema Confea. Também pode ser um engenheiro de incêndio, que aí é mais raro, mais difícil, mas esse engenheiro de segurança do trabalho tem que ter expertise também necessária, não basta só o conhecimento teórico. Ele tem que ter expertise, porque é uma área muito delicada, muito complexa e requer competência para se fazer. As rotas de fuga, os treinamentos através de simulados, a definição do ponto de encontro, a repetição é que faz a excelência. Então é importante a gente ver muito, eu e colegas, a gente vê muita experiência profissional, muitas, aí que entra a palavra ignorância mesmo, desconhecimento do assunto,
quando você faz simulado, você tem que imaginar o pior cenário possível. Se está fazendo sol, se vai ficar na sombra ou não vai, se vai ficar exposto ao sol, a caminhada. É... Aí tem que ter o treinamento de brigada. A brigada pode ser de vários tipos que se juntam no momento de emergência. Tem a brigada ligada a primeiros socorros, tem a brigada ligada ao combate, tem a brigada ligada a equipamentos elétricos. Então, todo esse conjunto é que faz a excelência da repetição para que, no automático, digamos assim, quando acontecer uma situação de verdade, você sabe o que fazer. Ninguém vai olhar manual numa situação real. A gente chama de segurança intrínseca também. O que é segurança intrínseca? É uma parede com retardantes, com aditivos que dificultem a propagação. A questão do incêndio tem que dar tempo da rota de fuga, tem que dar tempo das pessoas evacuarem. Os últimos a saírem é o pessoal ligado à segurança, o pessoal ligado à patrimonial, é o pessoal ligado ao corpo de bombeiros. A população de outras áreas são as primeiras a sair com segurança. Prioridades em crianças deficientes, visitantes ou não que tem no local, idosos, pessoas com dificuldade motora, cadeirantes, todo mundo que tiver algum tipo de dificuldade ou limitação, PCD, PNE, tem prioridade. E tem que usar esse cara mesmo. Por isso que a questão do preparo físico é importante, não só para o trabalhador como um todo, mas principalmente quem atua na linha de frente disso aí. Tem que ter o gestor de crise, tem que ter o responsável. Isso aí tem que estar tudo elucidado e definido no plano de contingência. Plano de contingência que abranja o plano de atendimento à emergência. Atenção para os projetos, execução e manutenção, principalmente nas condições de corrimão, escadas enclausuradas, não pode ter contato com oxigênio. Muita gente gosta de se divertir, ficar passando para lá e para cá, subindo a escada e reclamar do calor. Aquela escada foi feita para ficar abafada mesmo. O carro não pode ter contato com enriquecimento de oxigênio ou deficiência do mesmo. Por que enriquecimento? Porque ela pode potencializar e por uma questão de pressão negativa ou pressão positiva, depende se tiver pressão induzida ou por escape, você tem que ter a condição de evacuação segura, mas também não é para ficar ali o tempo todo. Daí você está respirando, você está chamando oxigênio para os seus pulmões e está tirando oxigênio de outras pessoas. Então a saída tem que ser rápida, sem correria, com um ritmo definido nos simulados. Pios antiderrapantes, centrais de alarmes, painéis, luminárias de emergência, tem todo um contexto que tem que ser levado a toda a população local, seja ela horizontal ou vertical, e treinada, por repetição. Simulados tem vários níveis, começa pelos avisos de mesa, que é só contato de rádio, telefone, agendado, combinado com as áreas. Depois tem os simulados práticos avisados, ou seja, para começar a despertar a parte de sair da zona de conforto, não pegar elevador, não ficar voltando para fazer log-off no computador, nem ficar voltando para pegar a bolsa. Aí que entra os atores do processo, as câmeras, segurança patrimonial, para tranquilizar a população. E os simulados não avisados. E quando você tiver esse nível de maturidade, você vai estar pronto para uma emergência real, não só na sua empresa, mas na rua, na vida cotidiana. Manter a calma é o primeiro passo. Dimensionamento e distribuição de extintores, tudo isso, gente, é normatizado, tem leis, tem cálculos de incêndio que é feito para isso. Isso a gente chama de dimensionamento, que são os cálculos, qual extintor, quanto de carga eu vou usar, ou se eu vou usar extintor de 10 litros de água, vou usar extintor de pequenininho de 4 quilos, de 8 quilos, vou usar aqueles de carrinho, que a gente vê muito em shopping, aqueles grandões, que é para ser usado pela brigada, não é para qualquer pessoa destreinada, mas que tudo seja fácil para que o princípio de incêndio não vire um incêndio. Para que eu não precise evacuar o local. Se eu evacuar, que evacue parcialmente, depois todo mundo retorne, ou totalmente. Essa comunicação prévia, com simulados, com agentes de trânsito, com bombeiros externos. Tem um bombeiro civil, que é interno, e tem o externo. Então, todo esse conjunto tem que ser devidamente estruturado, treinado, repetido, chamar a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros para serem os observadores, para avaliar, dar feedback. Dimensionamento de distribuição tem a chamada carga de incêndio. Essa carga de incêndio, geralmente, ela é medida em calorias por metro quadrado, em joules por metro quadrado, tem todo um contexto de avaliação para saber quanto vai ser liberado de temperatura, de calor, que é energia,
da quantidade de papel que eu tenho, da quantidade de tecido que eu tenho, da quantidade de plástico que eu tenho, tudo isso aí é calculado para saber quanto eu vou ter que ter de agentes para combater, também calculado. Mas não adianta ficar ali o agente, o extintor, se não tiver quem sabe usar. E a depender da empresa, se ela trabalha com 2 turnos ou 3 turnos, trabalha 24 horas, todas as turmas têm que estar treinadas na quantidade mínima necessária definida em norma. Por isso que a brigada de incêndio, eu tenho que ter um número de brigadistas por turno, porque eu nunca sei, ninguém sabe quando um acidente pode acontecer. Uma passadinha também aqui para falar de chuveiros automáticos, ou sprinklers, ou ampolas. No mercado mundial, né, de acordo com a necessidade, o projeto de cada empresa, você pode ter desde o laranja até o preto. É muito comum a gente ver laranja, vermelho ou até amarelo no dia a dia. Raramente aqui, principalmente em Salvador, Bahia, Brasil, a gente vê verde, azul, lilás, mas a depender do projeto, aí cabe um estudo específico. O que quer dizer? Essa ampolazinha com esse líquido termossensível que tem aqui dentro, coloridinho, e aqui embaixo é o dispersor. São onde saem os furinhos. Essa parte de cima é conectada à tubulação de combate a incêndio. A temperatura que vai chegar aqui por ondas de convecção ou condução, ou do calor, ou radiação, depende dos três, mas geralmente convecção, depende da distância do pé direito em relação à máquina, equipamento, ambiente. Quando chegar aqui, 57 graus, ela vai se romper e o líquido que está aqui retido, ele vai se espalhar através desses difusores. Tem várias pontinhas, buraquinhos aqui. Uma coisa que eu já vi no mercado, que eu já estava almoçando e já vi isso aqui, a pessoa pintar o teto e pintar junto o sprinkler, o chuveiro automático. E a tinta tapou os buraquinhos. Eu estava almoçando no local, não me contive e orientei a dona do restaurante, a gerente lá, a dizer, ó, você pintou tudo, inclusive o bichinho, coitado, não tem nada a ver com isso. E ao contrário do que a gente vê em filmes, esses jatos de água que vão sair em forma de cogumelo, eles não podem, eles não vão sair por gravidade, com aquela, não vão sair com aquela força que a gente vê fazendo aquele cogumelo, como a gente chama, como a gente vê em filme. Ali é um filme. Na vida real, essa aqui é uma situação, uma tubulação que está pressurizada por bombas tipo jockey, bombas a diesel, que não dependam de energia elétrica. Isso aí, gente, quem tem uma salinha no condomínio de várias salas, de vários tipos, é responsabilidade e estrutura do condomínio, do centro empresarial, do shopping, do centro, não deve alterar, tem que consultar o proprietário do estabelecimento geral, tipo um shopping, centro comercial. Apartamentos, mesma coisa. Se tiver apartamentos, é do prédio, não é do seu apartamento. Então, se estiver pingando, vazando, chama a manutenção especializada. E aí nós temos o vermelho, ele vai romper a 68 graus, é muito comum ver os vermelhos também, a 79 graus Celsius, aquele padrão Brasil, Estados Unidos é Fahrenheit, aí tem que converter, mas outra coisa, ao contrário que a gente vê em programas de humor, muito em filme, na minha infância eu via muito isso, o pessoal botar um isqueirinho para disparar, tudo, não se deve fazer isso. Assim como a gente não deve abrir janelas de emergência por vandalismo nem brincadeira em ônibus, em outros meios de transporte, equipamentos de proteção coletiva também não podem ser objetos de brincadeira e vandalismo, sujeito a penalidades previstas na legislação, porque alguém pode precisar e quando tiver necessidade, ele não vai estar funcionando porque você brincou, vandalizou o equipamento. Aí tem azul, tem lilás, tem preto. À medida que vai mudando as cores, aí é só um macete para concurso, né? À medida que vai escurecendo aí, vai ficando, ele só vai romper com 204 graus Celsius, o preto. Mas cada instalação vai dizer, de acordo com o projeto, as necessidades, a quantidade de carga de incêndio, se eu vou poder molhar, que é água, ou não, que eu tenho. Salas de TI, por exemplo, não pode usar água, você tem que usar substâncias neutras, que não tenham reação. Aí que entra o agente ABC, mas quando não puder ABC, que pode ser corrosivo ao equipamento,
eu uso um tipo de material halogenado, eu uso um tipo de substância neutra, que também muitas vezes não pode ter contato direto com o combatente, por causa de prejuízos para o sistema respiratório. Então, tem que usar o EPI para usar aquele EPC, quando não for automático, claro. E aí, só traduzindo em miúdos, a tabela é daí. Então, isso aí está na NBR 10897/2004. O decreto 23.252, 18 de setembro de 2012, regulamentou a lei 30.799, que aí foi na época que publicou a primeira vez a NR 23, também, e estabeleceu o nome Combate a Incêndio e Pânico de Salvador, também, que uma coisa puxou a outra. A federal estimulou a municipal. Então, também nasceu, também, depois disso, na década de 80, o Código de Obras do município. Então, falando de Salvador aqui, e cada município, cada cidade tem o seu. Se não tiver, tem que procurar uma legislação superior, estadual ou mesmo federal. Mas o ideal é que cada município, por menor que seja, tem que ter sua própria diretriz. Se espelhar na federal, se espelhar na estadual, quando houver, e estruturar a sua municipal. Lá em Pernambuco tem uma COSTIP também, que é muito bom, né, que é lá o Código de Combate a Incêndio e Pânico de Pernambuco. Tem a 977, que são sede de emergência em edifícios, é aquelas setinhas para a esquerda, para a direita, para baixo, para cima. Para baixo quer dizer que vai descer escadas. Para cima, aquela que siga adiante. Não é que você vai subir, né, para o acesso. A não ser que tenha uma escada contrapondo-se aí a tendência natural das coisas, que é descer. E também a importância do. Tem um erro aqui, não é atestado de vistoria, é auto de vistoria do Corpo Bombeiro. O de São Paulo é a melhor referência. Tem muitas boas no Brasil, mas o de São Paulo geralmente ele inspira outros no Brasil. Até por causa do tamanho de São Paulo, a riqueza, as indústrias, então acabou desenvolvendo algo mais de excelência. Não quer dizer que é uma coisa perfeita, mas é melhor que muitos que tem no Brasil. Salvador, aqui, Bahia, as instruções técnicas evoluíram bastante nos últimos anos, com a independência técnica e autônoma, né, digamos assim, do Corpo de Bombeiros Militares, que antes era submisso ao comando da Polícia Militar, hoje, até onde eu sei, está diferente, está separado. Mas existem as relações hierárquicas também bem definidas, mas o bombeiro hoje tem mais autonomia. Então, essa linha que a gente faz, fogo, incêndio, combate a incêndio, a gente trabalha na prevenção, através de projetos. Projeto requer pessoal qualificado e habilitado para tal. Não pode ser qualquer um. Então, tem que ser um engenheiro de segurança que assine e seja responsável, quando não, um engenheiro de incêndio. Mas como o engenheiro de incêndio é mais a nível de mestrado, doutorado, uma coisa mais de difícil acesso, segurança do trabalho é mais comum, não é qualquer segurança do trabalho. O técnico de segurança do trabalho ele pode ajudar nesse processo? Pode, mas a responsabilidade maior e quem tem que assinar sempre é o engenheiro de segurança, até por causa da formação e da expertise. Ainda dentro da estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego, nós temos a Secretaria de Inspeção do Trabalho, a Portaria 221, de 6 de maio de 2011, publicada no Diário Oficial da União, 10 de maio. Orientações da NR 23, antes da mudança, que estão contempladas nas normas técnicas brasileiras da ABNT. As normas têm o papel de dar diretriz, direcionamento técnico, como o próprio nome diz. A legislação é que faz cumprir. Podemos puxar alguns estudos de casos aqui, famosos, anos 72, 74, no caso do Andraus Joelma. Qualquer pessoa, a qualquer momento, pode chegar no YouTube aí e ver as imagens, muitas vezes fortes, de pessoas caindo, procurando socorro lá no teto. E qual é o último lugar que deve se procurar ajuda em um prédio? Cobertura. Sempre o sentido tem que ser descendência, de descer as escadas, nunca subir, porque as ondas de convecção do calor são sempre para cima, e a tendência é esquentar o que está acima e é acumulado, é acumulativo. Então, a cobertura, a laje de cobertura sempre vai estar mais aquecida. Esse aquecimento, além de não ser suportável para os pés, também vai dificultar resgate aéreo. Isso é uma lenda, um mito que se criou no passado. E muitas aeronaves não podem pousar em ambientes com ondas de convecção, fumaça, calor, chamas quentes, porque a fumaça também está quente, e isso dificulta o resgate. E bombeiros sabem disso. Bombeiros civis, militares, resgatistas sabem disso. Então você tem que procurar descer, nunca subir.
a importância do comportamento, dos materiais, a proteção intrínseca é aquela que você tem retardantes na tinta, na argamassa, na substância que dificulta a propagação do incêndio, para dar chance para as pessoas saírem com rapidez. Trajando quanto é o tempo de uma rota de fuga, o percurso para uma rota de fuga até o ponto de encontro, pode ser interno ou externo, depende das condições da gestão de crise. Depende do tamanho de prédio, depende da área construída, depende da verticalização. Tem edificações que são baixas, mas são horizontalizadas, são muito largas. Então, isso aí tem que estar no projeto, para onde eu vou, como vou descer. Para isso, tem que ter um plano de ação bem definido que começa na análise do projeto. E tem que ser divulgado amplamente para todos que estão ali na população fixa e visitantes, através de briefings de segurança. Então, é importante a questão do comportamento, o descontrole da situação pode levar a situações trágicas, como pular, se jogar, aquela velha máxima, vai morrer queimado, vai morrer de queda, vai morrer asfixiado. É duro dizer isso, né? Escolher a menor forma de morrer, a menor chance de morrer daquela forma. Então, a gente tem que agir por instinto, mas também com conhecimento. A gente vê muitas situações no dia a dia, pessoas pulando de um andar para o outro, como se o corpo da gente fosse algo assim. Primeiro que a gente não sabe a força que tem. Primeiro que a gente não sabe como aquilo ali vai sustentar nosso corpo, chama de peso morto. Quando a gente está desmaiado, ser carregado é mais difícil. Né? Quando a gente está desacordado, é mais difícil o resgate. Botar pano úmido nas narinas, e se abaixar, sair engateando, rastejando, porque a tendência da fumaça é ficar nas partes baixas, mas fica muitas vezes um campo visível, não pode cair, desmaiar. Sinalização nos rodapés também, muitas estruturas é importante, porque a fumaça vai estar ocupando o campo visual, então tudo isso aí cabe em projeto, cabe em disseminação. A realidade de Salvador, interior da Bahia, que fala pela nossa área, e aqui a gente vai puxando para o norte, nordeste, centro-oeste, aí tem liberdade para falar. A cultura da prevenção e da execução é muito mais complicada. Nós temos um campo farto aí para atuar, mas segurança ainda é entendida como custo, despesa e não investimento. Então, apostar na sorte, nunca vai acontecer comigo, nunca vou precisar. Para que eu vou fazer briefing de segurança em teatro, cinema? Só porque tem um seguro ali, ele faz, mas normalmente eu vou fazer em estádio, vou estar no telão, não vai durar mais do que 3 minutos. Não, vai assustar as pessoas, falar o que pode acontecer. Então, é uma questão cultural que tem que ser incentivada nas escolas, nas faculdades, de qualquer área, para a gente estar atuando, fazendo palestras para evitar alguma coisa pior. A nossa base também, principalmente na área industrial, a NFPA, a National Fire Protection Association, tem um diamante de Rommel, graus de 1 a 4 aqui. Você pode ter situações de acordo com os riscos da saúde. O conceito de rasa lá fora pode ser risco ou perigo, depende do contexto. Aqui é bem diferente, risco e perigo, mas rasa, até porque inspira o RASOP, né? Você tem a questão da inflamabilidade. Quanto menor o número, mais baixo o risco. A reatividade é amarelo. E o branco aqui é o risco específico. Esse tracinho aqui no W, por exemplo, o water, não pode ter contato com a água. Contato com a água pode potencializar danos maiores, mas ele pode vir aqui com substâncias oxidantes, ácidas, alcalinas, corrosivas, radiações, pode ter vários ciclos. Então, o diamante de Rommel, ele apenas é a gradação do risco, mas ele não entra no detalhe do risco. Para isso é importante que cada substância, você, antes de executar um agente, projetar, conheça a FISPIC daquele produto, que é a ficha industrial de segurança em produtos químicos. E aí, combatendo o incêndio, plano de contingência, plano de resposta a emergências, prevenção ao pânico, adestramento pela repetição, perfil, autocontrole, liderança, são contextos que tem dentro do plano de contingência. Brigada de incêndio, CTA, brigadista, níveis 1, 2, 3, tem a NBR 14726, programa de combate a incêndio, de brigada, programa de brigada a incêndio. E é importante ter essa estrutura aqui, adestramento é pela repetição, só adestra animais. Nós somos animais também, as pessoas esquecem disso, né?
Nos cinemas, nós temos o contexto de Ferro na Torre, 74, Boate Kiss também, filmes documentários, nos streams aí também tem, Torre Gêmeas, o filme com Nicolas Cage, também muito bom, a P-36, envolvendo gás, questão de comunicação, registro, né, importância. As instruções técnicas do Corpo de Bombeiros também é muito importante, porque em cima dessas quase 20 instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, nós temos o que fazer, o que necessitar. A importância do auto vistoria do Corpo de Bombeiro, gente, cada um tem um valor, depende do tamanho, depende do porte, as exigências das plantas do local, o projeto de conselho de combate a incêndio e pânico, que vai ser feito, a responsabilidade técnica de engenharia, seus trabalhos de incêndio e outras. Então, a gente está aqui, enquanto o Manuel Trajano, foi engenharia, está disponível aqui para atuar no que for necessário. Eu espero que tenham gostado desse material. É só uma provocação. Faça o Pix aí, se for merecedor, contribua, motive o nosso modesto trabalho. influengenharia@gmail.com, Manuel Trajano de Andrade. Se cuidem, até a próxima e conte com a gente aí com a boa prática da engenharia. Um abraço.